Atenção, minha querida família do canal Reflexões dos Avós. Esta é a terceira parte da história do seu Basílio. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não assistiu a primeira e segunda parte, pare tudo agora mesmo. Não adianta continuar assistindo essa história porque você vai ficar completamente perdido. A nossa conversa recomeça exatamente do ponto onde o vídeo anterior acabou. Para te ajudar, deixei o caminho das pedras mastigadinho. Clica no card aqui em cima ou vai direto no primeiro comentário fixado. Os links das partes 1 e 2 estão lá. Vai lá, assiste e volta correndo para ver o desfecho. E para não confundir as histórias, a identidade visual do seu Basílio é aquela faixa que fica no topo da capa na cor vermelho com bolinhas brancas. Se viu essa cor e a foto dele está no vídeo certo? Todo mundo pronto? Então já aperta o like para fortalecer nossa comunidade e vamos, minha amiga, descobrir como o seu Basílio passou por mais essa provação. Olha, minha filha, que bom que você voltou. Senta aí, porque minhas pernas tremem só de lembrar daquela noite. Mas deixa eu voltar pro prumo, onde foi que a gente parou mesmo. Assim, naquele dilúvio, né? Pois bem, segura na minha mão agora porque a gente vai entrar no olho do furacão. Eu estava ali, ajoelhado naquele chão, com os joelhos doendo e o coração batendo na garganta. O barulho da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor. Parecia que o céu estava desabando de raiva em cima da nossa casinha. Pá! 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 Cada pingo grosso era uma martelada. Mas o grito da Maria... O grito dela cortava o trovão no meio. Resolvi levar ela para nossa cama. O suor escorria pelo rosto dela, misturando com as lágrimas, e o cabelo estava grudado na testa. Basílio, não deixe eu morrer, Basílio, ela implorava, entre uma contração e outra. Eu olhei para o Cândido. O menino estava pálido, vinha bem devagarzinho, trazendo a bacia de alumínio na mão, tremendo tanto que a água espirrava no chão. Põe a bacia aqui, filho, eu disse. Pega a tesoura de costura da mãe, limpa ela e joga na água fervendo, rápido. O Cândido correu. O Lauro, coitadinho, estava encolhido no canto da sala, com o terço na mão, rezando ave-marias atropeladas, chorando de medo de perder a mãe. Eu voltei os olhos para a Maria, levantei o vestido dela. E foi nessa hora, minha filha, vendo o sofrimento da minha mulher e a precariedade daquele lugar, que a voz do meu pai, o seu Durval, ecoou dentro da minha cabeça. Parecia que ele estava ali, parado na porta do quarto, com aquele olho de vidro me julgando. Eu ouvia a voz rouca dele repetindo a maldade que ele disse na mesa do jantar. Com essa fraqueza toda, esse bezerro aí nem vinga, é desperdício. Aquilo me subiu um sangue, uma raiva tão antiga e tão quente que secou meu medo na hora. Vai vingar sim, seu velho maldito. Eu rosnei baixinho, entre os dentes. Vai vingar e vai ser forte. Respirei fundo, tentando buscar sabedoria onde não tinha, porque a verdade, minha filha, é que de gente nascendo eu nunca tinha visto nada. Do Cândido e do Lauro, a Maria teve tudo nos conformes, com parteira e vizinha ajudando. Eu ficava do lado de fora, roendo a unha na sala, proibido de entrar. Só cruzava a porta do quarto depois que ouvia o choro da criança. Mas agora não tinha porta fechada, não tinha parteira. Eu tinha que ser o doutor. Tentei puxar pela memória da roça. Já tinha ajudado vaca a parir quando o bezerro entalava. Já tinha visto égua dar cria e até uma gata malhada que pariu debaixo do assoalho da minha antiga casa. Mas bicho nem precisa de ajuda, né? Faz tudo sozinho, só em último caso que os humanos se metem, como foi o caso da vaca que ajudei. Gente, é diferente de bicho, eu rezava, mas a natureza... a natureza tem que ser a mesma. Maria, escuta o Basílio. Segurei o rosto dela. Quando a dor vier forte, você empurra. Empurra com vontade de expulsar essa dor para fora. Veio a contração. A barriga dela ficou dura, feito pedra. Ela gritou e fez força.
Eu estava lá embaixo, pronto para aparar. Nada. Minha filha, quem vê em novela acha que é rápido, né? Que nada. Foi um castigo. A gente varou a noite inteira naquela agonia. O Cândido, tadinho, revezava entre o fogão e a porta do quarto, mantendo a água quente, com o olho fundo de cansaço, mas firme no posto, branco feito cera de tanto medo. O Lauro, vencido pelo sono, cochilava sentado no chão abraçado com o terço, mas dava um pulo a cada trovão mais forte. O lampião queimou o óleo quase todo e nada do menino sair. Eu já não sentia mais meus joelhos de tanto ficar ajoelhado no cimento frio. Levantava, agachava, ficava só na espreita, curioso para saber se era menino ou menina. Rezava sem parar em pensamento, em voz alta também, pedindo a Deus e a todos os santos. E a Maria lá, perdendo as forças, gemendo baixo porque já não tinha voz para gritar. A tempestade lá fora parecia que zombava da gente, trovejando cada vez que ela sentia dor. Eu suava frio, o medo gelando a espinha, olhando para os meus meninos assustados no canto e para minha mulher sofrendo na cama, achando que ia perder os dois ali mesmo. Só quando o dia começou a querer clarear, depois de muita luta e sofrimento, é que o milagre aconteceu. Agora, Maria, pelo amor de Deus, faz força, eu pedi, quase chorando junto. Ela juntou um resto de coragem que eu nem sei de onde veio e empurrou. Empurrou com a alma. E aí sim eu vi. Vi a cabeça coroando, escuro, cheio de cabelinho, aparecendo devagarzinho. Tá vindo, Maria? Tô vendo a cabeça. Não desiste agora, minha guerreira. Ela deu um grito final, um urro rouco de bicho, aquela força bruta de mãe, e o corpo escorregou para as minhas mãos. Minha filha, segurar um filho assim, aparar ele no mundo com as próprias mãos. É uma sensação que não tem palavra no dicionário que explique. Ele era quente, pesado, escorregadio, coberto daquela pasta branca e gordurosa que protege a pele, mas ele não chorou de imediato. O silêncio durou 2 segundos que quase pararam meu coração. Limpei a boquinha dele com o dedo, tirei o catarro. E aí? Uá, puá! O choro dele explodiu na sala, forte, pulmão de aço. O Lauro parou de rezar e abriu um sorriso no meio do choro. O Cândido soltou o ar que estava segurando. É homem, Maria. É um meninão. Eu disse, chorando junto, colocando ele no peito dela. Mas o serviço não tinha acabado. Eu olhei para baixo. Tinha o cordão umbilical, aquela tripa azulada, grossa, pulsando sangue, que ligava a vida dele na vida dela. Era uma coisa impressionante, minha filha. Parecia borracha viva, retorcida. Eu sentia a pulsação dele nos meus dedos. Peguei a tesoura que o Cândido tinha fervido. Minha mão não podia tremer agora. Amarrei o cordão com um pedaço de linha de costura forte, uns 3 dedos para cima da barriguinha dele. Dei um nó cego, bem apertado para não vazar sangue, e cortei. O teque da tesoura cortando aquela carne borrachuda foi o som da liberdade dele. Ele agora era um serzinho sozinho no mundo. Falta a placenta, pai? Cândido perguntou, chegando perto, curioso e enjoado ao mesmo tempo. Falta. Tem que esperar sair tudo, senão dá infecção. Fiquei ali, massageando a barriga da Maria devagar, como a dona Jandira parteira fazia. Uns 10 minutos depois, ela sentiu uma cólica mais fraca e expulsou a placenta. Saiu aquela bolsa de carne, vermelha, escura, cheia de veias, pesada. A companheira do bebê, como dizem os antigos. O cheiro de ferro, de sangue quente, empesteou o quarto fechado. Mas, para mim, naquele momento, não era cheiro ruim, era cheiro de vida crua, cheiro de vitória. Enrolei aquilo num jornal velho para enterrar depois, como manda a tradição, para a criança criar raiz. Limpei a Maria com todo o cuidado, usando a água morna e as toalhas que o Cândido trouxe. Ela estava exausta, coitada, quase desmaiada na cama, mas olhava para o filho com um amor que iluminava aquele casebre mais que a chama fraca do lampião. Eu olhei para as minhas mãos. Estavam sujas de sangue até o cotovelo,
Mas não era sangue de corte de enxada, nem sangue de soco de briga. Era o sangue da minha família. Sangue de vida. Levantei devagar, sentindo as pernas bambas, fui até a bacia e lavei os braços. A água ficou vermelha na hora. Olhei para o teto remendado, ouvindo a chuva começar a diminuir lá fora, virando só uma goteira mansa. O pai disse que não vingava Maria. Sussurrei com a garganta fechada, olhando para o bebê no colo dela. Mas olha ele aí, forte feito um touro. A Maria passou a mão na cabecinha dele e sorriu fraco. É o nosso Olavo, Basílio. Veio o Olavo mesmo. A gente tinha combinado antes, sabe? Se fosse menina, ia ser Rosa, igual minha irmã, porque a gente queria muito uma menina para enfeitar a casa, já que só tinha macho. A gente sonhava com um vestidinho rodado no varal, mas Deus sabe o que faz. Mandou outro homem. E vou te falar? Foi a coisa mais bem-vinda desse mundo. Se veio homem, é porque precisava de mais braço forte para ajudar a gente a levantar. O Cândido chegou perto da cama todo curioso e tocou o pezinho do irmão com o dedo sujo de fuligem do fogão. O Lauro subiu na beirada da cama para ver melhor, com os olhos brilhando. E ali, os 4 homens da casa em volta da rainha, a gente fechou o ciclo. A tempestade lá fora virou garoa fina. O perigo da morte tinha passado. Eu apaguei o lampião para economizar querosene, que já estava no fim. Ficamos no escuro, ouvindo a respiração do Olavo, misturada com o barulho dos grilos que voltaram a cantar. A vida, minha filha, a vida tinha vencido a morte e a praga ruim. O sol nasceu com uma vergonha danada naquela manhã, minha filha. Ele entrou pelas frestas da janela de madeira, tímido, iluminando a poeira que dançava no ar, como se pedisse desculpa pela confusão que a tempestade tinha feito na noite anterior. Eu acordei sentado no chão, encostado no pé da cama, com o pescoço duro de dormir torto. A primeira coisa que eu ouvi não foi o galo cantar, nem o barulho da enxada batendo na terra lá longe. Foi um resmungo, um nhec, nhec fininho, parecendo filhote de gato pedindo leite. Abri o olho assustado. A Maria estava dormindo pesado, coitada, num sono de pedra, exausta da guerra que tinha travado. Mas o pacotinho do lado dela estava se mexendo. Levantei devagar, estalando as costas, e fui espiar lá fora. Minha nossa, o mundo tinha virado barro. O terreiro que a gente tinha limpado com tanto capricho era um lamaçal só. Galho de árvore caído para todo lado, folha, telha quebrada. Mas o pior, minha filha, o pior era o barulho da água. O riacho lá do fundo, aquele corguinho manso onde a gente pegava água e que o Cândido pulava de uma margem para outra com um passo só, tinha virado um monstro. Ele rugia marrom, levando toco, levando cerca, levando tudo. A pinguela de madeira que a gente usava para atravessar para o lado da estrada principal tinha ido embora. A água tinha subido tanto que lambia o barranco perto da nossa horta. A gente estava ilhado, preso. Voltei para dentro com o coração na mão. E agora, Basílio? Pensei. Se a Maria tiver uma febre, se o menino passar mal, para onde a gente corre? Mas aí olhei para eles dormindo e senti uma paz estranha. Uma paz de quem sabe que, pelo menos por uns dias, ninguém ia vir incomodar. A Maria acordou quando o Olavo começou a chorar mais forte de fome. Ela tentou se ajeitar na cama, fez uma careta de dor, levou a mão nas partes baixas. "Fica quieta aí, mulher", eu disse, correndo ajudar. "Eu pego ele. Minha filha, quando eu peguei o Olavo no colo à luz do dia pela primeira vez, ah, que coisa bonita. Ele era vermelhinho e quando abriu os olhos, eu levei um susto. Não eram castanhos como os da Maria e nem verde escuro igual aos meus e aos dos irmãos dele. Eram azuis. Um azul claro, límpido, que eu conhecia bem até demais. Eram os olhos do meu pai, o seu Durval, todinhos ali, olhando para mim. Olha que ironia do destino, né? O neto que ele agorou veio carregando a marca dele no rosto, parecendo querer engolir o mundo com aquele olhar de vidro igualzinho ao do avô. Eu sentei na beira da cama com ele. Olhei para as minhas mãos segurando aquele pinguinho de gente.
Eram mãos grandes, grossas, calejadas de anos de roça. Mas agora elas tinham uma brancura diferente na palma, uma pele mais fina na ponta dos dedos por causa da soda do sabão e da cândida que a gente usava na lavagem escondida. Antes, eu tinha vergonha dessas mãos de molho. Achava que eram mãos de homem frouxo. Mas ali, segurando meu terceiro filho, que eu ajudei a nascer, entendi que eram mãos de sustento. Mãos limpas, mãos dignas. Ele tem o seu nariz, Basílio. A Maria sussurrou, sorrindo cansada, pegando o menino para dar de mamar. E a tua teimosia? Eu brinquei, alisando o cabelo ralo dele. Nascer no meio de um dilúvio desse não é para qualquer um. O Olavo estava enrolado só naquele resto de lençol que eu usei para aparar ele na hora do sufoco. A Maria abriu o pano devagarzinho e me mostrou. O bichinho tinha se sujado todo. Era um cocô preto, uma pasta escura e grudenta parecendo piche, coisa que eu nunca tinha reparado antes. E olha a força dessa mulher, minha filha. Mesmo dolorida, quase sem aguentar o corpo, ela já foi se ajeitando na cama, catando os paninhos limpos, pronta para limpar e trocar ele, sem esperar por ninguém. Os dias seguintes foram de um silêncio sagrado. A gente vivia sussurrando, com medo de quebrar o encanto. O Cândido e o Lauro viraram os guardiões da mãe. O Lauro, cisma de criança, ficava abanando o irmão com uma folha de bananeira para espantar mosquito, todo importante. O Cândido assumiu o fogão. O menino aprendeu a fazer um angu com couve que, vou te falar, salvou a gente, porque a carne tinha acabado e não dava para sair para comprar. A gente comeu o que tinha na despensa, racionando o pó de café e o açúcar. Mas ninguém reclamou. A casa estava cheia de vida nova. Foi só no quarto dia que a água baixou. O rugido do rio virou barulho de água corrente de novo. E no quinto dia, minha filha, quando o sol já tinha secado o barro da trilha e o riacho tinha voltado para o leito, que a gente teve visita. Eu estava no terreiro, tentando endireitar o varal, que o vento tinha derrubado, quando vi um vulto saindo do meio do mato. Era a minha mãe, a dona Aparecida. Ela vinha devagar, apoiada num pedaço de pau que usava de bengala, com uma trouxa de pano amarrada nas costas. Ela parou na beira do terreiro, respirando fundo, e olhou para casa. Não tinha espanto no rosto dela, não tinha medo de enchente. Tinha outra coisa. Larguei tudo e corri até ela. Mãe? A senhora não devia ter vindo por essa trilha ruim. Aconteceu alguma coisa? Ela me olhou com aquele olho úmido de mãe que sabe das coisas antes de acontecer. Ela segurou meu braço com a mão trêmula, mas firme. Ninguém me contou nada, Basílio. Ninguém viu nada. Mas eu senti, ela disse, colocando a mão no peito, apertando o tecido do vestido. Desde a noite da tempestade, me deu um aperto aqui. Uma agonia misturada com uma alegria que eu não sabia explicar. Eu acordei de madrugada, ouvindo choro de criança, Basílio. O Durval disse que era sonho, que era o vento uivando, mas coração de mãe não se engana. O bebê nasceu, não nasceu? Eu não precisei responder. O sorriso dela se abriu no meio das rugas, iluminado. Ajudei ela a subir os degraus da varanda, arrepiado. Porque veja bem, minha filha, é claro que ela não tinha como ter ouvido nada de verdade. A distância da casa deles até a nossa baixada era grande, e com aquela chuva caindo que parecia o fim do mundo, era impossível ouvido humano escutar qualquer coisa. Mas aquilo não foi som que veio pelo ar, não. Foi Deus. Foi Deus mandando recado no coração dela, avisando que o neto tinha chegado. Quando ela entrou na sala e viu a Maria sentada na cama com o Olavo no colo, a dona Aparecida desabou. Ela soltou a trouxa no chão e começou a chorar. Mas não era choro de tristeza, era um choro sentido, de gratidão, de quem confirma um milagre. Eu sabia? Eu sabia. Ela soluçava indo abraçar a Maria. Minha filha, como você foi forte. Sozinha nesse mundo de água? O pai que a parou, vó.
O Lauro contou, todo orgulhoso. Minha mãe pegou o Olavo no colo. Aquele jeito que só a avó tem, sabe? Com segurança, com carinho. Ela afastou a mantinha do rosto dele e quando viu aqueles olhos azuis abertos encarando ela, ela levou a mão na boca. Misericórdia, Basílio. Ela sussurrou, passando o dedo na bochecha do menino. É a cara do Durval. É o retrato dele cuspido e escarrado. Aquilo deu um nó na garganta da gente. O menino tinha a cara do homem que não queria ele. Ele é lindo, mãe, eu disse. Chama Olavo. Ela ficou ali um tempo bom, ninando o neto e esquecendo do cansaço da caminhada e do medo do marido. Depois, com aquele cuidado de quem mexe em tesouro, abriu a trouxa que tinha trazido, cheia de broa, queijo e umas roupinhas de flanela que ela mesma tinha costurado à mão nas madrugadas insones. A dona Mariquinha também apareceu logo que a lama secou, trazendo aquele sorriso bondoso dela, e a vida foi se ajeitando, mas com respeito ao tempo das coisas. A Maria ficou de resguardo absoluto, minha filha, porque eu não deixava ela nem chegar perto da friagem do tanque. Mas a necessidade não tira folga, né? Então eu e os meninos assumimos o serviço dobrado. A gente voltou para o sabão, com mais vontade ainda, esfregando e torcendo roupa por nós e por ela, porque agora tinha mais uma boca de leite para sustentar. E o Olavo ia crescendo forte, mamando no quieto e dormindo ao som da água que o pai e os irmãos jogavam no tanque. Mas o que mexeu comigo mesmo foi o que a minha mãe me contou nas visitas seguintes. Ela vinha sempre escondida, daquele jeito que você já sabe, quando o pai ia para Lida, e numa dessas conversas, enquanto dobrava lençol com a Maria, acabou revelando que o meu pai estava curioso. Disse que não aguentou e contou para o velho que o menino tinha nascido forte e, para surpresa de todos, tinha puxado os olhos dele, aquele azul inconfundível. Segundo ela, ele fingiu que não ligou, resmungou qualquer coisa e foi para o terreiro cuidar da vida. Mas ela conhecia o marido que tinha. Sabia que o orgulho dele era um muro alto, mas que a pulga estava atrás da orelha, tanto que ele vivia rodeando o assunto, perguntando se a gente ainda estava vivo, mas sem coragem de descer para ver. O mais doído foi quando ela me relatou a defesa dele. Contou que ele bateu na mesa e reclamou da tristeza dela, dizendo que quem tinha ido embora fomos nós, que ele não tinha expulsado ninguém, que tinha dado teto e comida, e que, se preferimos o mato, a casa do defunto, o problema era nosso, pois aquela culpa ele não carregava. Eu ouvi aquilo tudo calado, sentado na beira do tanque, secando a mão no calção e olhando para o nada. No fundo, lá no fundo, ele tinha razão. Ele não botou a gente para fora com arma na mão igual o grileiro, nem trancou a porta na nossa cara. Na prática, fui eu que peguei minha família e saí. Mas aí a memória me trazia de volta a cena daquele jantar, com ele reclamando do desperdício de comida no prato da Maria e rogando praga de que o meu filho não ia vingar por fraqueza da mãe. E eu pensei comigo mesmo que paz de espírito vale mais que telha francesa. Ele podia não carregar a culpa da expulsão do nosso corpo, mas quem é que aguenta viver debaixo de um teto onde a língua venenosa fica cutucando a ferida da gente o tempo todo? Eu preferia 1000 vezes carregar o peso da roupa molhada e dormir no chão duro do que suportar a humilhação servida no café da manhã. A vida foi seguindo aquele rumo de água de rio, contornando as pedras e achando seu caminho. A gente trabalhava de sol a sol, escondidos na baixada, e não faltava dinheiro para comida, graças a Deus. Parecia que estava tudo nos conformes, até o dia em que o Cândido me pegou de surpresa. A gente estava terminando de estender uma leva pesada de toalhas quando ele parou, limpou o suor da testa com o braço e soltou a bomba. Pai, o ano letivo vai começar mês que vem na cidade. Eu queria saber se o senhor deixa eu voltar a estudar. E levar o Lauro também. Aquilo me bateu no peito feito um soco, minha filha. Eu fiquei mudo. Senti o rosto queimar, uma vergonha quente subindo pelas orelhas. Não era vergonha dele, Deus me livre. Era vergonha de mim, vergonha da minha ignorância de matuto.
porque na minha cabeça dura de homem da roça, eu achava que estudo era coisa para gente rica ou para quem ia virar doutor. Para nós que nascemos com o pé no barro, o destino era a enxada e o tanque. Eu nem pensava nisso. Precisou o meu filho, que já estava com 14 anos, vir me lembrar que ele tinha direito de ser mais do que eu. O Cândido era esperto. Naquele tempo que a gente penou na capital, mesmo sem matrícula e sem documento, ele tinha frequentado as aulas na escola. O Lauro sabia ler e escrever malemar, mas era tudo informal. Não tinha papel, não tinha histórico. Claro, meu filho, eu gaguejei, engolindo o nó na garganta. Se é da tua vontade, a gente dá um jeito. No dia seguinte, vestimos a nossa roupa boa e fomos na escola da vila, o grupo escolar. Era longe, viu? Uma boa pernada. Eu fui com o chapéu na mão, todo humilde, morrendo de medo daquela gente letrada. A diretora, uma senhora de óculos na ponta do nariz, olhou para a gente de cima a baixo. Quando eu disse que queria matricular os meninos, ela pediu os papéis. Contei de quando a gente era fantasma na capital, sem documento nenhum, porque o fogo tinha levado tudo. Nenhuma escola queria aceitar meus filhos, mas que uma diretora boa nos ajudou. A gente tinha conseguido resgatar a documentação escolar deles, antes de vir para a casa dos meus pais, e a Maria guardava aquilo como fosse ouro. A diretora viu que o Cândido tinha estudo, mas balançou a cabeça quando viu o tamanho dele. O menino tinha espichado, me passava valendo. Estava com ombro largo de carregar trouxa, mãos grossas de trabalho. O pequeno fica no primeiro ano de manhã, ela sentenciou, apontando para o Lauro. Mas esse maior não tem condição, seu Basílio. Ele é muito grande para sentar com as crianças de dia. Eles vão zombar dele. Eu senti o Cândido encolher um pouco. A injustiça doeu. Ele tinha o saber, mas o corpo de trabalhador condenava ele. E como faz, dona? Eu perguntei. Para ele só tem vaga no noturno, no supletivo. É a turma dos trabalhadores da roça. Eu fiquei preocupado. Estudar à noite, depois de passar o dia esfregando roupa e carpinando, com a estrada escura para voltar. Mas o Cândido nem piscou. Levantou a cabeça com a mesma determinação que teve quando aprendeu a ler, de ouvinte, na cidade grande. Eu venho, pai. Eu aguento. Ali, vendo ele assinar a ficha de novo, garantindo seu lugar no mundo das letras, eu entendi que meu filho já tinha se tornado um homem muito maior do que eu jamais sonhei ser. E foi assim que começou a nossa nova via sacra, minha filha. A casa agora vivia em 2 tempos, parecia relógio de igreja batendo hora diferente. De manhãzinha, a estrela era o Lauro. O menino acordava com as galinhas, todo impaciente. A Maria, mesmo cansada da lida, fazia questão de arrumar ele como se fosse filho de doutor. Passava goma na camisa branca, que era de um tecido já meio gasto, mas tão alvejada que doía o olho de branco, e penteava o cabelo dele com água de açúcar para ficar assentado. Vai com Deus, meu filho, e não deixa ninguém pisar no teu pé, ela dizia, beijando a testa dele. O Lauro ia saltitando pela estrada de terra, com a sacola de pano cruzada no peito. Ele não tinha vergonha de nada, tinha aquela inocência blindada da infância. E o Lauro entendia, ele era esperto. Logo depois do almoço, ele abria o caderno na mesa da cozinha e começava a ensinar a gente. Olha, pai, esse é o A. Sobe, desce, corta. Ele pegava na minha mão grossa e guiava o lápis. O A é de amor, é de água. Ele trazia a luz do saber para dentro de casa, enquanto o sol ainda estava alto. Mas quando a tarde caía, o clima mudava. Era a hora do turno do Cândido. A rotina pesada caía no lombo do meu mais velho. O Cândido trabalhava comigo e com a mãe o dia inteiro. Era aquela montanha de roupa suja de gente da cidade. Terno, vestido de madame, toalha de hotel. Sim, porque a Maria tinha bastante clientes já. O menino tinha braço de ferro de tanto torcer pano pesado, mas eu via que a cabeça dele já estava longe, lá nas lições da noite. Quando dava 5:30, ele parava. Tomava um banho de caneca no fundo do quintal
esfregando a pele com bucha vegetal até ficar vermelha, tentando tirar o tal cheiro de cândida que o irmão reclamava. Vestia a calça de tergal que a mãe passava com ferro de brasa, comia um prato de comida, com bastante feijão em pé mesmo, e pegava na estrada. Eram 5 quilômetros de ida, minha filha. 5 de ida e 5 de volta. Tudo a pé. E no escuro. Eu levava e trazia o Lauro de manhã, porque tinha dó do Cândido, que já tinha que ir de todo jeito à noite. Fora as correrias que ele fazia, indo e vindo das casas dos clientes. Dia de chuva a gente faltava. Às vezes eu até pedia chuva para Deus, de tanta canseira. Eu ficava sentado na varanda esperando ele voltar, com o ouvido colado na escuridão. O medo não era de onça, nem de assombração. O medo era de gente. Eu tinha pavor de alguém mexer com ele, de zombarem se descobrissem que ele lavava roupas, porque aquele ainda era nosso segredo de morte. Eu e a Maria só se recolhia quando nosso menino chegava em casa. Minha filha, deixa eu mudar esse assunto aqui um tantinho. Deus mandou uma alegria tão grande que parecia que o coração ia explodir no peito. É engraçado como a vida da gente é, né? Uma hora é vinagre, na outra é mel. Era um domingo de sol estalado. Aquele calor que faz a cigarra cantar até estourar. A gente estava na varanda de casa, meio mole depois do almoço, quando ouvimos um barulho de motor roncando na subida da estrada. Não era carro de passeio, não. Era barulho de caminhão, motor a diesel pesado engasgando na buraqueira. O Cândido levantou, num pulo. Eu fiquei em pé, estreitando o olho contra o sol, tentando ver quem era o doido que vinha visitar a gente naquele fim de mundo. O caminhão azul, velho de guerra, parou na frente da porteira de arame. A poeira subiu vermelha, cobrindo tudo. E foi no meio daquela nuvem de terra que a porta do carona abriu. Minha filha, eu quase caí para trás. Quem desceu foi a minha mãe, a dona Aparecida. Mas ela não desceu escondida, olhando para os lados, com medo do marido como fazia antes. Ela desceu pisando firme, com o queixo levantado, segurando a bolsa no braço como se fosse a dona do mundo. E atrás dela, atrás dela, veio o milagre. "Desce logo, Rosa! Deixa de lerdeza!" A minha mãe gritou, rindo. Do meio da cabine, pulou um vulto que eu não via há mais de 20 anos. "Rosa!" Minha voz saiu um fiapo. "É você, Rosa?" Ela abriu os braços e veio correndo, num trote desajeitado, rindo alto. A minha irmã, que foi embora para o Paraná quando era uma vareta de magra, agora era uma matrona. Estava gordinha, fofinha, o retrato cuspido e escarrado da nossa mãe. As duas ali, lado a lado, pareciam bonecas russas, uma versão da outra. "Basílio, seu cabeça dura!" Ela gritou, me abraçando com aquela força de quem tem saudade represada. Foi um chororô danado, minha filha. Abraço de gente que tem carne, que acolhe a gente, sabe? Da cabine do motorista desceu o marido dela, o Valdomiro. Se a Rosa estava forte, o Valdomiro era uma montanha. Um homem gordo de barriga de avental, com um dente de ouro brilhando na boca e um sorriso que ocupava a cara toda. E da carroceria, pulando um por um, desceram os filhos. 3 rapagões já formados, tudo barbado, do tamanho do Cândido, e uma moça bonita com um bebê no colo, que eram a nora e neta da Rosa. A casinha da dona Mariquinha, que já era um ovo, virou um formigueiro. "Mãe?" Eu perguntei depois que a poeira baixou, segurando a mão da dona Aparecida. "O pai sabe que eles estão aqui?" Ela me olhou séria, ajeitou o lenço na cabeça e soltou. "A Rosa chegou ontem de surpresa lá em casa com o caminhão. O teu pai, aquele teimoso, disse que não vinha te ver nem amarrado. Pois eu disse para ele, fica aí com teu orgulho que eu vou ver meu filho e meus netos com a minha filha. Subi no caminhão e vim. Ele ficou lá, bufando na varanda. Cansei de pedir licença, meu filho. Agora eu vou onde meu coração manda." Aquilo me deu um orgulho da minha mãe que eu nem sabia explicar. Ela tinha se libertado, do jeito dela.
A festa se armou ali mesmo, no improviso. O Valdomiro, homem prevenido e de posses, trouxe da carroceria um garrafão de vinho tinto e uma peça de mortadela, que parecia uma tora de madeira. Coisa chique, cheirosa, que a gente só via na vitrine da venda da cidade. "Ô cunhado!" o Valdomiro gritou batendo na barriga. "O lugar aqui é simples, mas é ajeitado, hein? É favor da dona Mariquinha, Valdomiro", eu expliquei, para não ter dúvida. "A terra é dela, a casa é dela. A gente só cuida. Se não fosse essa santa alma, a gente estava no relento. Isso porque a mãe já tinha contado para eles sobre a briga com o pai." "Pois abençoada seja a dona Mariquinha", a Rosa gritou da cozinha, onde já tinha tomado conta do fogão, empurrando a Maria com carinho. "Sai daí, cunhada, deixa que hoje quem pilota sou eu. Você deve estar cansada pelo tanto de roupa estendida naquele arame. Vocês estão muito magros, credo. Vamos engordar esse povo." Foi uma tarde mágica. O Cândido, que vivia encolhido de vergonha de lavar roupa, ficou maravilhado com os primos. Eles eram da roça também, lá do norte do Paraná, Terra Roxa. Contavam causos de trator, de colheita de café, que precisava de 100 homens, de terra que dava 3 safras por ano. "Lá no Paraná tem futuro, primo", o filho mais velho da Rosa dizia para o Cândido. "A terra lá é gorda, não é essa areia daqui não." O Lauro, coitado, não desgrudava da tia Rosa. Ele ficava fascinado porque ela tinha o mesmo cheiro e o mesmo colo macio da avó Aparecida, só que falava alto e ria gargalhada. Aí, minha filha, no meio daquela prosa, o Valdomiro olhou de novo para o varal cheio de camisa de doutor e vestido de madame e comentou sobre o que eu mais temia, inocente. "Mas me diga uma coisa, Basílio. A Maria trabalha duro na roupa, eu tô vendo. Mas a terra aqui é pequena, não dá plantio grande. Vocês, os homens da casa, estão lidando com o quê?" O Cândido travou. Ele enfiou as mãos no bolso da calça na mesma hora, escondendo a pele fina e branca de tanta cândida. Eu engoli seco. "A verdade é que a gente passava o dia no tanque junto com a Maria, como você bem sabe. Mas falar isso pro Valdomiro? Pro cunhado fazendeiro que chegou de caminhão? Nunca. A vergonha ia matar a gente." Olhei para minha mãe. Ela estava sentada na cadeira de vime, com o Olavo no colo. Ela sabia o que a gente fazia, sabia do nosso segredo, e ela me olhou fundo, com um brilho no olho que dizia: "Sustenta a tua casa, meu filho. Ninguém precisa saber das tuas dores." Ela deu um aceno de cabeça, quase imperceptível. Estufei o peito, cruzei os braços para parecer patrão e soltei a mentira salvadora. "A gente é caseiro fichado da dona Mariquinha, Valdomiro." Menti, olhando no olho dele. "A Maria pega a roupa para fora para ter o dinheirinho dela, sabe como é a mulher? Mas o grosso mesmo vem do meu ordenado. A Mariquinha paga a gente, e paga bem, para cuidar de tudo isso aqui. Eu e o Cândido carpinamos esse terreno todo, arrumamos cerca, vigiamos a divisa para o gado do vizinho não entrar. É serviço de responsabilidade." O Cândido, esperto, entrou na dança. "É, tio, o mato cresce rápido aqui, a gente não para", disse ele com voz grossa, tentando parecer peão bravo. Eu estava temendo o Lauro abrir o bico, mas ele era esperto, sabia que era o nosso segredo, ficou de boca fechada. Graças a Deus. "Olha, minha filha, de certa forma não era mentira total. A gente cuidava mesmo, carpinava mesmo, deixava o terreno um brinco. Mas dinheiro? Ordenado? Isso a gente nunca viu." O pagamento era só o teto para não dormir na chuva, mas o Valdomiro não precisava saber disso. Ele riu satisfeito, batendo na perna. "Ah, bom. Caseiro é vida boa. Dinheiro certo no fim do mês, sem risco de geada matar a safra. Tá feito na vida, cunhado." A mentira colou. Eu respirei aliviado. A gente relaxou o ombro, mas ficou com aquele friozinho na barriga. E se a dona Mariquinha chega de repente? Eu passei o resto da tarde torcendo para ela não aparecer, e a festa correu solta. Num canto, a Rosa me contou mais do pai. O velho sabe que a gente veio, Basílio. Fingiu que foi picar lenha. O corpo está secando, mas a teimosia engorda. Quando a gente saiu com o caminhão, eu vi pelo retrovisor. Ele ficou lá na porteira, olhando a poeira. Ele sente falta, eu sei que sente.
Mas o orgulho dele é um muro de pedra, mais duro que essa serra aqui. Deixa ele. Quem perde é ele. Olha isso aqui. Ela apontou para a bagunça, para os netos correndo, para minha mãe rindo com o Valdomiro. Isso aqui é vida? Aquilo lá na fazenda é solidão. A gente falou dos nossos outros irmãos mais velhos, que também não vinham ali fazia mais de anos. Tudo porque não suportavam o gênio ruim do pai. E olha só outra coisa engraçada. Quando a Rosa pegou o Olavo no colo para ninar, foi aquela gritaria: "Vixe Maria! Valdomiro, olha aqui!" É a cara do vô Durval esculpida. O menino tem os olhos do velho. Aquilo foi a prova final, minha filha. O neto que ele renegou e disse que não vingava era o espelho dele. O sangue fala alto, não tem jeito. Nessa época, o menino estava quase completando 1 ano já, e o pai nem tchum para querer saber dele, e nem da gente. Quando o sol baixou e o caminhão foi embora, levando aquela barulheira. Eles tinham ido embora acreditando que eu era um caseiro respeitado, chefe de família que sustentava a casa com enxada e foice. A dignidade estava salva. Gente boa, né, pai? O Cândido comentou com os olhos brilhando. O primo disse que eu levo jeito para a máquina. É, meu filho, gente boa. Sangue do nosso sangue. Eles ficaram quase 1 semana aboletados lá na fazenda e ainda escaparam para vir ver a gente mais umas 2 vezes. Mas a despedida, essa doeu, minha filha. Doeu aquele tipo de dor que não sangra, mas que lateja fundo, porque a gente sabia que a distância ia engolir eles de novo por mais uns 10 anos, ou sabe-se lá quanto tempo. O pior foi ver minha mãe depois que o caminhão sumiu na estrada. Ela ficou murcha, sabe? Parecia que tinham tirado o sol de dentro dela. Eu olhava para ela e, como pai, sentia o peso daquele vazio. Não sei o que o meu pai tinha no lugar do coração. Se era pedra ou gelo. Porque eu, só de imaginar meus meninos longe de mim, já perdia o ar. Deus me livre. Se o Cândido atrasava 10 minutos na volta da escola à noite, já me nascia um fio de cabelo branco na cabeça de tanta agonia. Imagina viver sem ver? É coragem que eu não tenho. Um tempo depois que eles partiram, aconteceu uma coisa diferente comigo. Vai vendo só, minha filha. Certo dia, casa estava quieta demais. Foi aí que meu olho bateu no canto da parede. O Valdomiro tinha deixado o garrafão de vinho pela metade. Era aquele vinho tinto, grosso, doce que nem xarope, que mancha o lábio e a língua de roxo. Eu nunca fui homem de beber, juro por Deus. Um gole de cerveja no Natal e olhe lá. Mas naquela hora, a tristeza estava entalada na garganta feito espinha de peixe. Olhei para o garrafão. Olhei para a lua cheia que clareava o pasto seco. Só um golinho para esquentar, pensei. Peguei a caneca de esmalte e enchi. O primeiro gole desceu queimando, mas logo virou um calorzinho bom no estômago. Bebi outro. E outro. Aquele açúcar do álcool foi subindo para a cabeça rápido porque eu estava de barriga meio vazia. Quando dei por mim, o garrafão estava leve e o mundo estava rodando devagar, parecendo carrossel de festa. Eu me senti forte, me senti corajoso. Aquela angústia da despedida, aquela lembrança da tristeza da minha mãe, virou uma inquietude nas pernas. Levantei do toco cambaleando um pouco e não fui para dentro de casa, comecei a andar. Não avisei a Maria, não peguei lampião. Fui no escuro mesmo, guiado pela luz da lua e pelo álcool que zumbia no meu ouvido. Eu não sabia para onde estava indo, juro para você. Meus pés pareciam que tinham vontade própria. Fui subindo a trilha, pulando buraco, desviando de toco, rindo sozinho de umas coisas sem sentido. A mata em volta estalava, mas eu, que sempre fui medroso com onça, naquela hora achava que podia brigar com uma no braço. Fui andando, andando. A subida cansava, mas eu não parava. Quando o mato abriu e a brisa fria bateu no meu rosto, eu parei. Pisquei o olho pesado para tentar focar a vista. Eu estava na frente da porteira da fazenda dos meus pais. Meu corpo tinha me levado de volta para a casa deles, sem eu pedir. O casa estava lá, imponente, com as janelas fechadas. Só tinha uma luzinha fraca na varanda, e lá estava ele, o seu Durval. Ele estava sentado na escadinha da entrada da porta, sozinho.
Não tinha cachorro em volta, não tinha a mãe do lado. Era só ele e a noite. Ele segurava um graveto seco na mão e ficava riscando o chão de terra batida, desenhando círculos, apagando com o pé, desenhando de novo. Parecia um menino castigado. A cena me deu um choque, minha filha. A bebida deu uma baixada na hora. Ver aquele homem, que sempre foi um gigante de braveza, ali encolhido, cutucando a terra no escuro, me deu uma pena misturada com raiva. Eu fiquei parado no meio do capim alto, segurando a respiração. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Pensei, sentindo a tontura voltar. Nesse momento, um galho seco estalou debaixo da minha botina. Crac! O barulho foi um tiro no silêncio da noite. O seu Durval parou o graveto na hora. Ele levantou a cabeça, aqueles olhos de águia vasculhando a escuridão. E ele me viu. Mesmo no escuro, ele conhecia minha silhueta. — Quem tá aí? A voz dele veio rouca, cansada. — Basílio? Minha filha, a coragem do vinho sumiu toda. Voltei a ser o menino que tinha medo da cinta. Me senti um invasor, um bêbado sujo na porta do rei. A vergonha me queimou o rosto. — Não é nada, não. Murmurei para mim mesmo, girando o corpo para fugir. Apertei o passo para o mato, tropeçando nas próprias pernas, querendo sumir dali antes que ele começasse a gritar ou me humilhar de novo. Mas aí aconteceu o impensável. Ouvi o barulho da cadeira sendo arrastada com violência no chão. Espera, não foi um grito de ordem, foi um pedido. Olhei para trás por cima do ombro. O meu pai, o homem que mal levantava da cadeira para dar bom dia, estava correndo. Ele desceu os degraus da varanda, meio manco, com o graveto na mão, vindo na minha direção no terreiro. — Espera, homem, não corre! Ele ofegou. Eu parei. Não porque ele mandou, mas porque ver meu pai correndo era uma coisa tão absurda que minhas pernas travaram. Ele chegou perto de mim, respirando pesado, o peito chiando. Ele estava velho, minha filha. De perto, na luz do luar, eu vi as rugas fundas, o cabelo branco desgrenhado. Ele cheirava a fumo de rolo e solidão. Ele parou a uns 2 metros de mim. Apoiou as mãos nos joelhos para recuperar o fôlego. Eu fiquei ali, balançando um pouco por causa da tontura, com o cheiro azedo do vinho saindo pelos meus poros. — Você tá bêbado, Basílio? Ele perguntou, endireitando o corpo. Não era uma acusação, era só uma constatação. — Tomem um pouco. Sobraram do Valdomiro. Gaguejei de cabeça baixa. — Desculpa, pai. Eu não queria incomodar. Minhas pernas que me trouxeram errado. Já tô indo. Virei as costas de novo. — Basílio! Ele chamou, mais firme. Parei. O vento frio da noite balançou o galho seco na mão dele. Ele deu mais um passo, hesitante, coisa que eu nunca vi o seu Durval fazer. Ele sempre pisava como quem é dono do chão. — O menino... Ele começou, a voz falhando um pouco. Sua mãe e a Rosa disseram que ele tem meu olho, que é forte. Eu fiquei pensando aqui, olhando para o nada. Eu estava pensando em ir lá amanhã, fazer uma visita, conhecer o guri. Ele parou, respirou fundo e soltou a pergunta que eu nunca imaginei ouvir da boca daquele homem. — Você me recebia, meu filho? Será que a gente não podia, sei lá, passar uma borracha e esquecer aquela briga antiga? Minha filha, o mundo parou. O álcool que zumbia na minha cabeça deu uma clareada violenta, mas foi uma clareza torta, cheia de medo. Imagina só, o seu Durval chegando na minha casa de manhã? A imagem veio na minha cabeça feito um raio. Ele entrando na varanda e vendo eu e o Cândido com a barriga encostada no tanque, a mão cheia de espuma, esfregando a nágua e vestido de mulher. Ele vendo os homens da família fazendo o serviço que ele julgava ser de frouxo, de mulherzinha. Se ele já tinha me humilhado por menos, imagina se descobrisse que eu era lavadeira? Ele ia cuspir no chão. Iria dizer na cara do Cândido que eu estava criando ele errado. Ia destruir o pouco de dignidade que me restava. O pânico subiu na minha garganta, misturado com o vinho azedo. Eu não podia deixar ele ver. Eu não podia aguentar aquele olhar de nojo de novo. Não agora que eu tinha construído minha vida, mesmo que fosse no sabão.
Eu não sei o que deu em mim, minha filha. Talvez fosse o vinho, talvez fosse o medo, talvez fosse o cansaço de anos, tentando agradar quem nunca estava satisfeito. Eu virei para ele, o corpo balançando, o olho ardendo. O senhor quer ir lá? Eu perguntei, rindo um riso nervoso, feio. O senhor quer ver como a gente vive? Quero, Basílio. Eu sou avô. Pois não vá. A frase saiu seca, cortante. Ele franziu a testa. Como é que é? Não vá, porque o senhor não vai gostar do que vai ver. Eu dei um passo na direção dele, a língua solta, sem freio nenhum. O senhor acha que eu sou caseiro? Que eu trabalho na roça distante? Mentira. Tudo mentira. Eu não pego na enxada mais, pai. Eu lavo roupa. O velho arregalou o olho. O queixo dele caiu um pouco. O quê? É isso mesmo que o senhor ouviu. Eu continuei, vomitando a verdade para ferir, para afastar ele de vez. Eu, a Maria e os seus netos machos. A gente vive de esfregar a sujeira dos outros. A gente vive com a barriga no tanque, com a mão na água e no sabão o dia inteiro. Se o senhor for lá, vai ver seu filho e seu neto fazendo serviço de mulher, como o senhor gosta de falar. Ele ficou mudo, estático. Parecia que tinha levado uns tapas na cara. Então, pai, terminei, sentindo uma lágrima quente escorrer junto com a raiva. É melhor o senhor continuar fingindo que eu não existo. Finge que a gente morreu naquele incêndio, porque eu prefiro ser órfão do que ver o senhor olhando para o meu filho com vergonha. O silêncio que caiu ali pesava 1 tonelada. O seu Durval não se mexeu, não gritou, não levantou o graveto. Ele só ficou me olhando com uma expressão de choque, como se não conhecesse quem estava na frente dele. Eu não esperei resposta. O peso no meu peito parecia que tinha sumido, mas tinha deixado um buraco no lugar. Virei as costas e saí andando. Entrei no mato, cambaleando, sem olhar para trás. Eu sabia que ele não ia correr atrás de mim dessa vez. Eu tinha matado qualquer chance de paz. Eu tinha queimado a ponte. Fui descendo o morro, tropeçando, chorando e rindo feito um doido, pensando, acabou. Agora acabou mesmo. É melhor assim. Ninguém mais me julga. Cheguei em casa não sei como, desabei na cama de roupa e botina e tudo, e apaguei. Mas o amanhecer, minha filha... o amanhecer cobra caro. Acordei com a cabeça parecendo que tinha um pica-pau furando meu crânio. A boca estava seca, com gosto de cabo de guarda-chuva. A luz do sol que entrava pela fresta parecia agulha no meu olho. Tentei levantar e o mundo girou. A ressaca era braba, daquelas de quem não tem costume de beber. Mas pior que a dor de cabeça foi a memória. As cenas da noite anterior voltaram em flash. O pai correndo, o pedido de paz e eu. Eu jogando tudo no lixo, eu humilhando ele e a mim mesmo. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Sussurrei, botando a mão na testa suada. Eu fiz cagada, Basílio. Fiz uma tremenda cagada. A Maria entrou no quarto com a cara preocupada, segurando uma caneca de café preto. Basílio, o que aconteceu ontem? Você chegou falando nada com nada. O Lauro já está pronto para a escola, está esperando você levar. Eu tentei sentar, mas o estômago embrulhou. Levar o Lauro? Eram 5 quilômetros de ida, 10 com volta. Naquele estado eu não aguentava andar nem até a porteira. O corpo tremia, a culpa pesava nas costas feito chumbo. Maria... Gemi, escondendo o rosto no travesseiro. Pelo amor de Deus, não deixa o Lauro ir hoje. Mas Basílio, ele gosta tanto... Não dá, Maria. Gritei sem querer, a voz saindo grossa de dor. Eu não aguento. Eu tô quebrado. Deixa o menino faltar. Fala que ele tá doente, inventa qualquer coisa. Eu não tenho condição de ficar em pé, quanto mais de andar aquela estrada. A Maria me olhou assustada, percebendo que a coisa era séria. Ela nunca me viu daquele jeito, derrotado pela bebida e pelo remorso. Tá bom, homem, tá bom. Vá dormir. Ela saiu de mansinho encostando a porta devagar para não fazer barulho. Eu fiquei ali no escuro, encolhido debaixo do lençol suado, ouvindo o Lauro choramingar baixinho lá na cozinha. Ele queria ir para a aula, coitado. Queria ver os amigos, aprender, e eu ali derrubado pela minha própria fraqueza.
Aquele choro sentido dele foi a primeira chibatada do meu castigo. E vou te falar uma coisa, minha filha, com toda sinceridade. Eu até hoje não entendo como é que tem gente que faz da bebida companheira de todo dia. Será que esse povo é feito de ferro? Será que não sentem essa martelada na cabeça, esse gosto amargo de arrependimento na boca? Porque eu, com um porre só, parecia que tinha sido atropelado por uma boiada e a alma tinha ficado grudada no chão. O tempo, minha filha, é o melhor remédio que existe. Ele não cura tudo, mas cicatriza que é uma beleza. 1 mês se passou depois daquela minha ressaca vergonhosa. 1 mês de silêncio entre eu e a fazenda, mas 1 mês de muito trabalho e paz dentro de casa. O Olavo ia completar seu primeiro aninho de vida. A gente até vivia bem, sabe? Comida boa não faltava na mesa, graças ao tanque cheio de roupa, e a nossa saúde que aguentavam o tranco. Mas a gente não pensava em festa. Um bom bolo de fubá cremoso, isso não iria faltar, mas seria ali em casa mesmo. Coisa simples, só para os mais chegados, para não gastar o que a gente guardava para emergência. Acontece que a dona Mariquinha, aquela mulher, tinha um coração que não cabia no peito. E eu não me canso de falar isso. Ela era uma senhorinha que mandava mais que general. Basílio, ela gritou na cerca numa terça-feira de manhã. O menino vai fazer 1 ano e não vai ter um bolinho decente? Que desfeita é essa? Vai ter sim, dona Mariquinha. Eu respondi, estendendo um lençol. Sim, porque depois que eu fiz aquela loucura de confessar para o pai que eu lavava roupas, confessei para ela também, que já sabia, mas nunca tinha ouvido da minha boca. A Maria vai assar uma broa e a senhora está mais que convidada. Continuei falando. Ela botou a mão na cintura e fez cara de brava. Broa? O primeiro ano da criança? Nem pensar. O quintal de você está cheio de varal, não cabe ninguém. Pode deixar que eu assumo. Vou fazer uma festa de verdade lá no meu quintal, que tem mais sombra. E não aceito não como resposta. E não teve discussão, minha filha. Quando dona Mariquinha decidia, até o padre obedecia. O dia da festa amanheceu bonito, um sol de brigadeiro. A gente só atravessou a cerca. Andou um tanto e chegou. O quintal da dona Mariquinha era um brinco, grama aparada, mangueira frondosa. O Lauro todo pimpão tinha convidado a classe inteira da escola. Eram uns 10 moleques correndo por lá, brincando de pega-pega e comendo pipoca. A Ritinha também estava lá. Eu e o Cândido fomos ajudar a carregar as cadeiras. O Cândido estava quieto, concentrado, com a camisa abotoada até o pescoço para esconder o peito, sempre com aquela vergonha. Era o jeitão dele. Mas aí, minha filha, aconteceu a primeira surpresa do dia. A porta da sala da dona Mariquinha abriu. Não saiu criança. Saiu uma moça, minha Nossa Senhora. Parecia artista de rádio-revista. Essa é a Clarinha, minha neta. A dona Mariquinha apresentou, toda orgulhosa, segurando a mão da menina. Irmã da Ritinha. Ela estuda lá na capital, veio passar as férias com a avó e trouxe uns doces chiques para o meu afilhado. Sim, porque dona Mariquinha estava no batismo do nosso caçula, era a madrinha dele. A moça usava um vestido azul claro, rodado, impecável e tinha um laço de fita no cabelo. Ela sorriu e deu bom dia, com uma voz que parecia música. Eu olhei para o Cândido, o menino travou. Ele estava segurando um engradado de guaraná e quase derrubou tudo no pé. A boca dele abriu um pouquinho. Os olhos dele, que sempre foram tristes e baixos por causa da vida dura, brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto. Foi tiro e queda, paixão fulminante. Daquelas que dão nó no estômago e fazem a perna do caboclo tremer igual vara verde. A moça passou por ele, deixando um rastro de perfume no ar. Quer ajuda com o engradado, moço? Ela perguntou, simpática, sem maldade nenhuma. O Cândido ficou vermelho igual pimentão maduro. Não precisa. Eu dou conta. Gaguejou e saiu andando duro, quase tropeçando na mangueira de jardim. Maria cutucou minhas costelas. Ela também viu. Eu disfarcei o riso, mas fiquei preocupado. Pobre do meu filho, pensei. Lavadeiro e apaixonado por moça estudante da capital. Isso vai dar, é dor de cotovelo.
A festa começou de verdade. A dona Mariquinha servindo bolo recheado, coisa fina. 2 empregadas dela, dando conta de tudo. O Cândido não tirava o olho da Clarinha. Lá pelas 3 da tarde, quando o sol começou a baixar e ficar dourado, o barulho das crianças diminuiu um pouco. Eu estava servindo um copo de guaraná para o Lauro, quando vi, lá no portão da frente da casa da dona Mariquinha, 2 vultos parados. Meu coração errou a batida. Eram eles, minha mãe, a dona Aparecida, com um vestido de domingo e um chale no ombro. E do lado dela, segurando uma sacola de papel de embrulho, o seu Durval. Mas ele não estava com aquela postura de sargento, peito estufado e queixo alto que ele ostentava na fazenda. Ele estava menor, os ombros caídos, meio encurvado, como quem pede licença para pisar no chão alheio. Eu já estava preocupado, adiei o que pude para cantar os parabéns, porque a mãe não vinha, mas então entendi o motivo, bem ali na minha frente. A música da vitrola continuava tocando, mas, para mim, o mundo ficou mudo. A Maria parou do meu lado, segurando meu braço com força. Eles vieram, Basílio. Ela sussurrou sem acreditar. Eu respirei fundo, tomei coragem e fui até o portão. Minha filha, meu relato é longo e cheio de detalhes. Eu precisei dividir a prosa em pedaços porque a história ficou grande demais. Mas, não precisa ficar com o coração na mão esperando não, viu? A continuação desse reencontro já está prontinha aqui no canal. O vídeo está logo na sequência. É só você sair desse aqui e já clicar direto no outro para ver o que aconteceu lá no aniversário do meu caçula. Eu, que já tinha perdido as esperanças de uma aproximação com meu pai, acabei sendo surpreendido. Vou tomar um golinho de água aqui para a garganta não secar e já volto para te contar o resto. Te espero na parte 4, a parte final. E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa. Depois de tantos pedidos sobre as dúvidas da menopausa, criamos um verdadeiro tesouro. O e-book Menopausa, o guia completo. 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia para ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo sobre menopausa de forma clara, conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença, com protocolos testados, explicações sinceras sobre reposição hormonal e orientações sobre baixa libido. Incluímos um guia prático de onde comprar cada item, o que precisa de receita médica e o que não precisa. E tem bônus especiais, fórmula para os cabelos não ficarem brancos e dica poderosa para acabar com o melasma. Esse guia casa perfeitamente com nosso outro tesouro 100 chás das avós para diversos males, que tem receitas especiais que também ajudam durante a menopausa. Imagina ter os 2 conhecimentos na palma da sua mão? Para conhecer esses livrinhos preparados com tanto carinho, clique no link fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais. Não chegarão em sua casa via correios. Que Deus abençoe você e sua família.